partir de hoje nós vamos meditar neste pequeno texto, esse pequeno episódio, no que se refere ao seu tamanho, à sua descrição, mas grandioso nos seus efeitos e nos ensinos que nos pode proporcionar, que é o dia em que Cristo acalmou uma tempestade enquanto atravessava o mar da Galileia, o lago da Galileia. Essa história real, ela está registrada nos Evangelhos e nós vamos meditar nela a partir de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. O tema dessa série é paz no meio da tempestade. E hoje nós vamos falar da tempestade, para depois falar da paz. Então, deixe sua Bíblia aberta, eu vou ler o texto e assim nós vamos meditar nesse texto. Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus grandioso, nós louvamos o nome do Senhor por sua palavra e agora nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, das nossas incapacidades e limitações de compreendermos coisas espirituais. Que o Senhor, com o seu Espírito Santo, que já habita em nós, fale aos nossos corações, ilumine, ó Pai, o texto, para que nós compreendamos o sentido dele, ó Pai, e o apliquemos às nossas vidas, para que tenhamos uma vida vitoriosa no meio das tempestades, nos meios das tribulações por quais passamos. Que aqueles que não têm o seu Espírito Santo, ó Pai, porque ainda não foram regenerados, possam hoje, ó Deus, ouvir esta voz em seus corações. Não a voz do pregador, mas a sua própria voz, sussurrada em seus corações, por meio do seu Espírito Santo, ó Pai, a chamá-los para viverem em paz, ainda que estejam em momentos de tormenta e de tribulações. Abençoa-nos nesse instante, faz-nos humildes e faz esse momento útil para a sua igreja e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, este é um texto que você conhece muito bem, uma história daquelas que são bem populares no que diz respeito às histórias que estão na Bíblia Sagrada. Talvez essa seja uma das mais populares. Certamente você já meditou nela, você já ouviu sermões sobre ela, enfim, você deve ser experiente nessa história. Isso não quer dizer que ela se torna obsoleta, nem quer dizer que você não possa aprender nada de novo com ela, e nem quer dizer que você se lembre de tudo que você já aprendeu dela e que você pratique isso em sua vida. Esta história, este fato, ele é narrado nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, e ele tem como objetivo o fato, quando ocorreu, teve como objetivo
ensinar aos discípulos a não terem medo, mesmo em meio de perigos tão graves como é uma tempestade no mar da Galileia. Da mesma forma, o objetivo de nós estudarmos esta história, essa narrativa, é justamente nós aprendermos a lidar com os nossos problemas, com as nossas tribulações, sem ter medo, mas confiando em Deus. Paz e tempestade são palavras antagônicas. Paz e tempestade são coisas diferentes. Como ter paz na tempestade, se a tempestade por si só é a perturbação da paz? Mas veja bem, como nós vimos nesse texto, nós temos uma situação terrível e nós temos dois tipos de pessoas no barco: os discípulos e Jesus. Todos passando pela mesma situação, sofrendo a mesma tempestade, no mesmo mar, no mesmo barco. Uns estavam desesperados, outros estavam dormindo. Por que a tempestade não abalou o sono de Jesus? Por que a tempestade não fez Jesus acordar sobressaltado e desesperado de sua própria vida? Lembre-se, você pode estar respondendo agora: porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas quando Jesus assumiu a forma de servo, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se fez homem, assumiu forma humana, e a forma humana caída, tanto é que ele morreu. Quando Jesus esteve à beira da sua real morte, ele clamou ao Pai pedindo para não morrer, se isso fosse possível. Então Jesus, assim como todo homem, como toda pessoa, ele também não queria morrer. E ele está numa situação de perigo de vida, e ele continua dormindo. Por que é possível para Jesus isso? Como ter paz no meio da tempestade? Como passar por uma tempestade sem que a nossa paz seja abalada? Talvez seja este um dos assuntos mais pertinentes para o nosso tempo. Quando nós passamos por tantas provações, tantas tribulações, eu costumo falar e eu repito, até crianças hoje são atribuladas, até crianças hoje sofrem com ansiedade, até crianças hoje têm preocupações além das que deveriam ter e sofrem com isso. Crianças que já são dependentes de psicólogos, de ansiolíticos, de remédios para controlar o comportamento, porque elas não conseguem ficar paradas. É um tempo assim, de muita tribulação, de muita prova, de muita falta de paz. Como lidar com isso? Além de o tempo, no geral, ser assim, no particular das nossas vidas, aqui e acolá nós estamos sendo atormentados, nós estamos sendo atribulados. Como é que crentes, como é que cristãos podem lidar com as suas tribulações e manter a paz? Antes de nós tratarmos de maneira mais aplicada o texto, eu queria apresentar o texto para vocês, para que vocês saibam de todo o contexto desta história, e isso serve muito para nós quando nós formos aplicar o texto às nossas vidas. Por exemplo, vamos começar pelo começo, né? Eu disse que hoje nós vamos falar da tempestade. Essa tempestade no mar da Galileia era bastante comum. Na região da Galileia é comum, né, que tempestades súbitas aconteçam. O dia parece estar bom, tudo normal, mas de repente uma tempestade, furacão, ventos fortes
podem surgir e tornar o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago que é alimentado pelo Rio Jordão, ele se torna tormentoso. A disposição das montanhas, um corredor que se faz, favorece com que os ventos tumultuem este lago e a navegação ali se torna perigosa em alguns momentos. Isso é uma coisa comum e acontece de repente. A tempestade, nessa história aqui, ela começa de repente. Mesmo pescadores, que a maioria dos discípulos eram pescadores, com experiência em navegação, com experiência no mar, mesmo eles não perceberam ou não tiveram indícios de que poderia acontecer ali uma tempestade. Ela veio de repente, ela pegou aqueles homens de surpresa. A tempestade, ela acontece dessa forma. E é necessário explicar isso, porque muita gente diz e tenta afirmar que a tempestade que surgiu aqui foi uma obra demoníaca. Não, não foi uma obra demoníaca. Não há nada mais natural do que essa tempestade. Acontece assim até hoje. Há relatos disso até hoje. Então não foi o demônio, não foi uma obra sobrenatural de demônios ou de qualquer entidade, de qualquer deus do mar que tenha levantado aquela tempestade a fim de prejudicar Jesus, a sua missão. Não, é bom entendermos que essa tempestade ela é natural. Ela acontece assim mesmo. Assim como muitas situações na nossa vida. Elas acontecem de repente e simplesmente fazem parte da vida. Não quer dizer que fomos castigados, amaldiçoados, jogaram pragas sobre nós, ou que algum demônio esteja ocupado com a nossa vida. Os problemas surgem, as tribulações surgem, porque isso é natural na vida. Isso é o normal da vida, num mundo caído. Num mundo onde nós não temos o controle de nada, e onde há um sem número de variáveis, algumas a nosso favor e outras contra nós, e é normal que no decorrer da vida as tribulações surjam, algumas com anúncio, outras de repente, como essa tempestade. Então essa tempestade ela é uma coisa natural, própria daquela região, e mesmo os discípulos não poderiam adivinhar que aquilo ia acontecer. Uma outra coisa que é interessante a respeito dessa tempestade é que ela provavelmente aconteceu numa proporção além do que se estava acostumado. Porque, como eu falei, os discípulos, eles estavam ali e eles eram, na sua maioria, pescadores, conheciam o mar e já deviam ter passado por algumas tempestades. Mas desta vez eles ficaram com medo. Dessa vez eles ficaram realmente temerosos quanto ao destino da vida deles. O barco começou a encher de água, o vento talvez tenha sido um pouco mais forte, as ondas mais altas. Ela foi uma tempestade que em sua frequência é comum, mas na forma como se apresentou, não estava sendo muito comum para eles. Durante um tempo eles conseguem ficar sem chamar Jesus, mas depois de um tempo eles perceberam que não poderiam mais se salvar com os recursos que tinham, e por isso eles chamam a Jesus. Isso é importante para nós sabermos, que essa tempestade, ela é uma coisa natural da região, mas desta vez ela aconteceu numa intensidade maior. Assim como nas tribulações por quais passamos, nos problemas das nossas vidas, eles são comuns, eles acontecem naturalmente, mas algumas vezes eles vêm em proporção maior. Então, algumas vezes nós passamos por tribulações especiais, diferentes das outras. E é justamente desse assunto que esta história trata. Desses momentos em que nós somos atribulados, porque estamos na vida, mas são tribulações especiais, são tribulações muito específicas. Elas se mostram de uma maneira diferente, como que encomendadas para nós. E nós precisamos saber lidar com essas coisas.
E a outra coisa que esse texto ensina é sobre medo. Os discípulos tiveram medo e por isso chamaram a Jesus. Quando Jesus fala tímido aqui, ele está falando de medo. A falta de fé não é incredulidade em Cristo, é medo mesmo, eles estão com medo. Medo de ir a pique, medo de morrer, de naufragarem, medo de se afogarem. Eles estão com medo da vida. E Jesus ensina aqui a não ter medo. Jesus ensina aqui a não ser tímido. E o segredo para não ter medo e não ser tímido é confiar. Confiar e descansar. Manter a paz no meio da tempestade. Então, isso é só o texto. Isso é o que o texto nos apresenta. Mas vamos tratar com ele, a fim de nós aplicarmos à nossa vida. Então, nosso tema hoje é a tempestade. Nós passamos por tempestades. O que a Bíblia ensina sobre o fenômeno da natureza chamado tempestades? Né? Turbulência, tormenta e assim vai. Há uma coisa muito importante que a Bíblia ensina e que aqueles homens, aqueles discípulos, deveriam saber, porque eram judeus, eles tinham o Antigo Testamento na mão deles, eram conhecedores. Pedro, por exemplo, era um judeu zeloso, que cumpria todos os ritos que a religião judaica exigia, que se mantinha puro, né, não contaminando-se com alimentos ou comendo com gentios. Pedro deveria muito bem saber aquilo que estava escrito no Antigo Testamento e que falava sobre tempestades. Até porque ele era um pescador, esse deveria ser um assunto que lhe interessava com maior, que lhe causava maior interesse. O Antigo Testamento nos ensina que Deus domina sobre as tempestades, que Deus é o Senhor da tempestade. Nós lemos o Salmo 129 aqui hoje, no começo do culto, lógico, propositalmente. No versículo 10, este salmo diz assim: o Senhor preside os dilúvios. O Senhor preside aos dilúvios. Quem está no controle do dilúvio? Deus. É isso que quer dizer que Deus preside os dilúvios. Olha que coisa interessante. A maior tempestade de todos os tempos, onde caiu água do céu, onde os lençóis freáticos, o chão se abre e as águas que estão lá saem, onde os rios transbordam, onde o maior monte foi coberto, onde tudo parecia um caos, porque água na Bíblia representa o caos. Quem estava no controle disso? Quem estava presidindo esse dilúvio? Deus. Deus está no controle da tempestade. É Deus quem domina a natureza. Esse texto aqui, essa história de Jesus acalmando a tempestade, ela está dentro de um grupo de narrativas que estão dispostas de uma maneira para mostrar o domínio de Jesus sobre várias áreas. Jesus domina a natureza. Mais para frente, quando Jesus chega ao final da travessia do Mar da Galileia, ele vai encontrar lá em Genezaré um endemoniado, 2 endemoniados, que ele liberta, e aí mostra o domínio dele sobre os demônios. Andando um pouco mais, Jesus encontra a filha de Jairo e cura essa menina, o domínio de Jesus sobre as doenças, e sobre a morte, ele ressuscita essa menina. E neste caminho, ele também encontra aquela moça, aquela senhora, que há 12 anos vinha com um fluxo de sangue e que já tinha gasto todos os seus recursos, e ele cura esta mulher e mostra o domínio de Jesus sobre as doenças, as enfermidades. A Bíblia nos ensina que não há área na existência humana que não esteja debaixo do controle soberano de Deus. Neste caso aqui, a natureza. Mas nós podemos aplicar isso a tudo. Só o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que pode atribular o nosso coração. O Senhor preside a tempestade. Naum 1:3 diz assim, a parte B do versículo: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade,
e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor caminha por entre a tormenta e por entre a tempestade. O Senhor domina sobre eles. Eu quero que você abra Jonas 1:4. Jonas 1:4. Eu quero que você leia comigo esse texto. Jonas 1:4. Vamos ler? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa tempestade que atingiu o navio onde Jonas estava, quem a fez? Deus. Quem domina sobre as tempestades? Deus. Você precisa saber disso. Eu preciso saber disso. Porque a tempestade que atingiu Jonas e a tempestade que atingiu o barco onde Jesus estava, elas estavam no controle de Deus. Elas eram dirigidas por Deus. Volte aí para o texto de Marcos, no capítulo 4. Veja a descrição da tempestade no verso 37. Veja se não é bem parecida com aquilo que foi descrito em Jonas 1:4. Atos 8:37, 4:37, diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. É importantíssimo nós sabermos disso. Quem domina sobre as tempestades é Deus. E aí eu volto, naquele ponto. As tribulações, os problemas que surgem, não importando a intensidade deles, eles são dominados por Deus. Deus é o Deus soberano. Soberano na paz, soberano também na tormenta. Deus é o Deus que domina sobre as tempestades. O Salmo 29, que nós lemos aqui no começo, o salmista fala desse domínio de Deus sobre a natureza de uma forma poética muito linda. E até se compôs, nós cantamos aqui também, um cântico que colocou muito bem a música no que diz aqui. O salmista diz assim no verso 5 do Salmo 29. Verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Essa é a descrição de uma tempestade. Essa é a descrição de uma tormenta, de um dilúvio, de uma enxurrada. E é interessante o salmista colocar Deus sobre tudo isso e dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Quando nós sabemos isso, que Deus é o Senhor da natureza, que Deus domina, inclusive, os espetáculos mais terríveis e temerosos da natureza, nós podemos ouvir a tempestade e, ao invés de temer, entender que é Deus falando. Uma vez, Tabaréu, fui para Campinas, nunca tinha visto uma tempestade. Algumas pessoas ficam assustadas aqui em Aracaju quando chove um pouquinho mais forte, E olhe, eu não vi aqui em Aracaju, mesmo nesses últimos tempos, onde as chuvas têm sido bastante fortes aqui em Aracaju, algo parecido com o que acontece no interior de São Paulo. Quando eu cheguei em Campinas, fui visitar o seminário para conhecer e decidir se iria para lá. Campinas fica num vale. Quando você vem pela Dom Pedro, que é a rodovia de acesso a Campinas, você olha assim para baixo e lá está Campinas. A gente foi para Campinas, o sol, calor danado e tal, e a gente visitou o seminário e voltou à noite.
Quando a gente está passando de carro e olha lá para Campinas, tem uma nuvem sobre ela. Uma nuvem escura. E raio caindo por cima daquela cidade, como eu nunca vi na minha vida. Eu lembro que eu estava orando, Senhor, que eu venha para cá. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, Deus do céu, aqui não vai dar certo não, aqui é bronca. Então eu já estava lá, depois de um período, e pela primeira vez eu pude ver uma chuva de gelo. Eu estava na rua e comecei a ouvir o barulho, gelo começou a cair. Deu tempo de eu chegar em casa. Mas aí eu fui olhar pelo quintal como é que era uma chuva de gelo. E é uma coisa espetacular. Do meu quintal dava para ver alguns prédios, e você podia ver, por causa da chuva e do gelo, o movimento do vento, carregando a água e o gelo. E você via que era algo muito poderoso, muito grandioso mesmo. E os trovões lá em Campinas, eles começam como um rasgar de pano mesmo. É um estalinho de nada, e daqui a pouco parece que o céu está se abrindo e vai cair mesmo. E eu me lembrei muito desse salmo, porque quando a Bíblia quer falar do poder da voz de Deus, ela usa o trovão, ela usa o som das muitas águas, ela fala dessas coisas na natureza que são fortes demais e que nos causam pavor. Eu tomei uma pedrada de gelo no meio da testa, porque fiquei olhando demais para cima. Causam pavor, mas no final de contas, foram criadas por Deus e estão sob o domínio de Deus. E isso não diz respeito apenas ao poder da natureza, mas isso diz respeito também a tudo em nossa vida. Se a natureza, que dizem ser indomável, é domada por Deus, Ele faz chover e faz parar de chover na hora que quer. Se Ele levanta um temporal e a sua voz, esse mesmo temporal, se aquieta, as nossas tribulações, as coisas por quais passamos, aquilo que pode trazer medo ao nosso coração, da mesma forma, estão no controle de Deus. É bom saber que Deus preside sobre a tormenta. É bom saber que Deus é o Senhor das tempestades. Se eles lembrassem disso aqui no barco, certamente eles teriam mais tranquilidade, até porque saberiam que estavam com o Filho de Deus ali também, aquele que preside os dilúvios, aquele que controla a tempestade. A tempestade não foi uma obra demoníaca, mas foi uma obra divina. Só aquele que criou o mar e o vento pode dominá-los. Qual foi a grande surpresa dos discípulos? Vá para o verso 41 aí, veja o que eles dizem. A conclusão que eles chegam, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que é o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar obedecem a quem? A Jesus somente, a Deus somente. Só eles podem dominar o vento e o mar. Eles controlam essas coisas. Nenhum demônio, nem o acaso, para aqueles que gostam de atribuir os problemas ao acaso. Nada disso. É Deus quem levanta as tormentas. É Deus também que faz sossegar o mar. Ele tem o domínio sobre tudo isso. Ora Deus acalma, ora Deus os torna bravos e perigosos. Dessa forma, quando pensamos nas aflições em nossas vidas, nós precisamos entender algumas coisas. Da mesma forma como o mar da Galileia não foi revoltado por causa do diabo ou qualquer outro poder sobrenatural, senão o de Deus, não significa que quando nós estamos passando por problemas, nós estamos sendo atacados diretamente pelo diabo. Este é um grande erro, meus irmãos. Um grande erro. Achar que todo problema que acontece com um crente é obra do diabo. Não é. Esse é um engano dos tempos modernos e gospel. Atribuir ao diabo tudo que tira a nossa paz por algum instante.
não é o diabo. No caso dos discípulos aqui, não foi o diabo. No caso de Jonas, não foi o diabo. No caso de Paulo, que também passou por uma tempestade violentíssima e não aconteceu livramento, o barco naufragou, também não foi o diabo. Em todos esses casos, quem está no controle é Deus. As tormentas das nossas vidas não são presididas pelo diabo, são presididas por Deus. São controladas por Ele. Existem porque Ele quer, porque assim aprouve a Ele nos fazer passar por tormentas, nos fazer atravessar um mar durante a noite e providenciar ali uma tormenta, uma tempestade, um momento especial de prova, de tribulação, de usar os problemas naturais da vida em uma intensidade maior, para nos atingir de alguma forma. Nós veremos as razões para isso. Mas é importante você saber disso, porque isso vai determinar se você terá medo, desespero, ou se você vai gozar de esperança. É você saber quem está no controle e na origem do seu problema. Quem está no controle e na origem da tribulação que você passa agora. Quem está no controle e na origem da provação, da tribulação que você passará no futuro. É importante você saber quem está presidindo a sua tempestade. E a Bíblia diz, é Deus. E é muito bom estar nas mãos de Deus. Mesmo quando isso nos traz desconforto e por algum tempo possa perturbar a nossa paz. Deus preside os nossos problemas, não o diabo. O Senhor preside o dilúvio. Nós lemos aqui no Salmo 29, o Senhor tem seu caminho na tormenta, diz o profeta Joel. É assim que Deus é. Nem sempre Deus age conosco naquele sussurrar do vento, como aconteceu com Elias. Algumas vezes ele aparece no furacão. Algumas vezes ele aparece para nós em uma onda bravia. Algumas vezes ele aparece para nós batendo em nosso barco, parecendo que vai nos afundar. Deus preside os nossos problemas, Ele preside as nossas tribulações. De que o diabo, mais Deus é quem controla as nossas tribulações, nós podemos aprender algumas coisas. Era assim que Jesus pensava. Por isso Jesus dormia. Por quê? Porque conhecia o poder soberano de Deus. Jesus estava no mesmo barco, na mesma situação, e talvez fosse ali a pessoa com menos condição de que, se precisasse nadar para alguma das margens do lago, talvez Jesus fosse a pessoa com menos condição física de fazer. Só para você ter uma ideia. Verso 35, volte aí para mim. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Por que Jesus escolheu viajar à noite? Atravessaram um mar onde era sabido que poderia acontecer uma tempestade a qualquer momento, porque era a natureza daquele lugar. Por que Jesus viajou à noite? Vocês adivinham? Não adivinham não, que é pecado. Porque ele passou o dia inteiro ensinando as multidões. Quando você começa o versículo 4, vai lá para o verso 1 do versículo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Isso era de manhã. Jesus ensinou várias parábolas. Jesus passou o tempo todo naquele barco. Eu não sei se é muito agradável ficar em pé ou sentado num barco o tempo todo, o dia inteiro. E quando foi à noite, Jesus queria ir para Cafarnaum, o outro lado, queria ir para Genezaré, o outro lado da margem, porque no outro dia ele já tinha muito trabalho para fazer. Jesus dormiu porque estava cansado. Ele dormiu porque teve um dia cheio. Se ele precisasse
das suas forças físicas para atravessar o mar, para se salvar, talvez ele fosse o de menos condição para isso. Mas mesmo sentindo a tormenta, o barco, ele está sossegado, ele está dormindo. Ele conhecia o Pai. Ele sabia que Deus estava no controle daquilo. Ele sabia muito bem que a tempestade não tem força em si. Ela não age sozinha, nem os demônios estavam naquilo, mas que Deus estava no controle. Por algum motivo, Deus levantou aqueles ventos, fez perturbar-se o mar. Por algum motivo, Deus estava ali e Ele tinha o controle de tudo. E se Deus está no controle, meus irmãos, nós podemos dormir no meio da tempestade. Basta saber quem está no controle das coisas. Quando eu estou numa fase muito gostosa da vida, porque eu tenho filhas pequenas, e elas confiam demais em mim. Elas têm mais confiança em mim do que eu mesmo tenho. E muitas vezes elas são seguras só porque estão do meu lado ou do lado da mãe, e não sabem que nós estamos morrendo de medo. Mas elas sabem que se alguma coisa precisar ser feita, nós faremos para defender. Que nós nunca colocaremos a vida delas em risco. Que nós nos esforçaremos ao máximo para dominar todas as situações possíveis para nós, para o bem-estar delas. Jesus sabia isso a respeito de Deus, que era o seu Pai. E nós precisamos saber isso a respeito de Deus. Nós precisamos saber que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso favor, para o nosso bem. Nós precisamos entender que Deus interessa-se por nossas vidas, para o nosso bem. E mesmo os problemas estão no controle de Deus para o nosso bem. Não importa quão intenso seja o momento, não importa quantas tribulações tenham se sucedido, o que importa é, Deus está no domínio dessa coisa, e está no domínio para o meu bem, porque eu sou um amado de Deus, e tudo coopera para o meu bem. Quando eu tenho esta confiança, eu sei em quem eu creio, qual a sua natureza, o seu caráter, o seu poder soberano, então eu posso dormir na tempestade. No meio das tempestades, podemos descansar, sabendo que o Senhor não apenas controla as nossas vidas em particular, mas Deus controla as situações que nos cercam, até as mais remotas. A questão, muitas vezes, é que nós pensamos que Deus domina as nossas vidas, controla a nossa vida, mas Ele não tem controle sobre o que está à volta. Eu, como um pai, eu tenho que confessar que eu posso limitadamente controlar as minhas filhas. Eu posso criar regras para protegê-las, eu posso criar um ambiente diferenciado para guardá-las do mal. Mas como é triste para mim chegar à conclusão e ter que admitir que eu não vou poder estar com elas o tempo todo, que outros fatores não poderão ser controlados por mim, que quando eu não estiver perto, eu não vou poder protegê-las. Eu só posso confiar que tudo vai dar certo, eu só posso crer que tudo vai dar certo com elas. Mas Deus não é um pai como eu. Deus é o Pai onipresente, Deus é o Pai onisciente, Deus é o Pai todo-poderoso, que não importa onde estejamos, Ele estará lá conosco. E Ele estará no domínio das situações que nos cercam. O ambiente à nossa volta, as pessoas à nossa volta, o campo espiritual à nossa volta, os problemas à nossa volta, estão todos eles no controle de Deus. Não sou eu apenas que estou no controle de Deus, Ele não está guiando apenas os meus passos, Ele está controlando o mundo a meu favor. Não porque eu seja digno disso, mas porque aprove a Ele tratar bem os seus filhos. E eu que sou um filho de Deus, posso ter a certeza que Deus está no controle das situações, trabalhando em cada uma delas para o meu bem. Isso pode me dar descanso
no meio da tempestade. Isso pode me permitir dormir em meio às tormentas. Você quer ver como situações que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente? Onde você estava há mais ou menos 4.000 anos atrás? Se você me disser que estava em algum lugar, vou ter que disciplinar você por heresia, né? Você não existia. 4.000 anos atrás, mais ou menos, né? Um povo atravessa um deserto. Chega a uma terra prometida. Tem a sua descendência garantida. O que isso tem a ver com a gente? Um povo lá do outro lado do mundo, de outra língua, de um tempo distantíssimo de nós. O que isso tem a ver conosco? Deste povo nasce Jesus Cristo, o nosso Redentor. Há 2.000 anos atrás, onde é que você estava? Há 2.000 anos atrás, alguém foi à cruz e morreu. O que isso tem a ver com a gente? Eu não estava lá, nem conhecia ele pessoalmente. A esperança que você tem hoje de vida eterna se dá pelo fato de que há 2.000 anos atrás algo aconteceu. Prova de que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Imagine, o que você e Abraão têm a ver? Se não houvesse Abraão, no plano de Deus, não haveria redenção. Deus vem agindo em tudo para o nosso bem. Isso é só a história da redenção em cada momento. Lá na China, onde você pensar o que estiver acontecendo hoje, está acontecendo para o seu bem. Deus está no controle das situações, o tempo todo, para o seu bem. Se você sabe disso, se você crer nisso, você pode ter paz no meio da tempestade. No meio da tempestade, Deus não controla apenas a nossa vida, Ele controla também as circunstâncias à nossa volta. Sabendo que Deus preside os temporais, a tempestade, nós podemos aprender uma segunda lição aqui. É que Deus levanta grandes tormentas, grandes temporais em nossas vidas. Verso 37, nós já lemos, e eu quero ler de novo. Ora, levantou-se grande temporal de vento. É interessante, né? O texto é cheio de detalhes. Fala, inclusive, que Jesus dormia com a cabeça em um travesseiro. Diz que havia outros barcos. É cheio de detalhes. Mas não há detalhes sobre a formação da tempestade. Não fala assim, olha, de repente uma nuvem escura, ou de repente começou a sobrar uma brisa que foi ficando mais forte. Não há detalhes, simplesmente diz, levantou-se uma tempestade. De repente. E como nós temos visto, a natureza quem controla é Deus. E nós podemos dizer que a causa primária dessa tempestade é Deus. Deus levanta grandes temporais. Deus levanta grandes momentos de tribulação em nossas vidas. Nós precisamos saber disso. Que Deus, Ele está no controle não apenas das coisas que acontecem como que espontaneamente acontecendo, mas quando nós falamos que Deus está no controle das coisas que acontecem em nossas vidas, é que Ele é o gerador dessas coisas. É que Ele está trabalhando na vida dos crentes, às vezes levantando tempestades em nossas vidas, atormentando o nosso mar, perturbando a paz. E Deus tem razões para isso. Nós vamos ver essas razões. Duas razões porque Deus levanta tempestades em nossas vidas. Duas razões porque Deus nos atribula, às vezes. A primeira delas é quando Deus quer nos disciplinar. Algumas tempestades nós passamos, alguns momentos de tribulações que nós passamos, eles são por causa de pecado. Eles são por causa da nossa infidelidade a Deus, do nosso desejo de não servir ao Senhor, da nossa desobediência em cumprir as ordens de Deus, do nosso desejo de nos mantermos longe do Senhor. Essa é a razão porque muitas vezes nós crentes passamos, uma das razões, porque muitas vezes nós crentes passamos por tribulações, porque estamos sendo disciplinados por Deus. Vamos aprender isso na Bíblia? Volte para Jonas, capítulo 1.
Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 2. Veja o que diz aí. Você conhece a história de Jonas, né? Veja o que diz aí. Disse o Senhor a Jonas: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que acontece por causa disso? Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vá para o verso 12 agora. Respondeu-lhes, isso é Jonas falando agora: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Por que Jonas passou por aquela tempestade? Porque ele estava sendo desobediente a Deus. Porque Jonas queria ir para longe da presença de Deus. É por isso que ele passou por aquela tempestade. As provas vêm muitas das vezes nas nossas vidas porque nós estamos querendo ir para longe da presença de Deus. E graças a Deus quando as provas vêm assim. Louvado seja o nome do Senhor quando atormenta a nossa vida para nos fazer entender que somos culpados e precisamos voltar. O filho pródigo não teria voltado se não tivesse chegado ao fundo do poço. Jonas não teria voltado, não teria reconhecido o seu pecado, se não tivesse passado pela tormenta a ponto de perder a própria vida. E assim somos nós, meus irmãos. Você deve entender que você tem um pai que lhe ama profundamente. Um pai que entregou um filho para lhe salvar. Este é o amor que Deus tem por você. E quando você é realmente um filho de Deus, que está tomando a decisão, ou já tomou a decisão de desviar-se do seu caminho, Deus fará de tudo para trazê-lo de volta. E cuidado quando Deus faz de tudo para trazer alguém de volta. Os meios podem não ser muito tranquilos às vezes. Veja você, que durante um tempo, já há muito tempo, tem ouvido a palavra de Deus, tem experimentado as bênçãos de fazer parte de uma igreja. Você que foi criado em um lar cristão, você que é filho de crentes, por quem os pais têm orado, com quem os pais gastaram tempo evangelizando, mas que você hoje está aí, alheio à vida cristã, vivendo na superfície da fé, praticando as piores coisas, vivendo uma vida dupla, e talvez você não saiba porque tem tanta coisa dando errado em sua vida, porque tanta tormenta em sua casa, porque tanta falta de paz, porque tantos negócios dando errado. Talvez a única razão hoje de você não conseguir botar a cabeça no travesseiro e conciliar literalmente o sono, é porque há tantas preocupações em sua vida, há tantos problemas, você vive um tempo de tanta tormenta, e isso tudo sabe por quê? Porque você está insistindo em se afastar de Deus. E Deus não está fazendo nada além do que lhe amar, lhe disciplinando, abrindo seus ouvidos, lhe mostrando os perigos que é andar em um mar sem Ele. Ele está dizendo: filho, volta para a segurança dos braços do Pai. Talvez seja por isso que a sua vida esteja tão atropelada hoje. Talvez seja por isso que nada tenha dado certo.
e você só contabiliza decepções. Talvez você esteja longe de Deus. Talvez você não esteja nem desviado da igreja, mas você está caminhando para longe de Deus. Jonas não deixou de ser profeta, Jonas não deixou de acreditar em Deus, ele só não quis fazer a vontade de Deus. Ele resolveu viver a vida segundo aquilo que ele achava certo. Em um determinado ponto da vida, isso lhe colocou no meio de uma tempestade e quase lhe custou a própria vida. Quem quiser ganhar a vida neste mundo, pode perdê-la. Pode não, né? Perdê-la. Mas Deus não quer que você se perca. A vontade de Deus é que aqueles que Ele deu a Cristo, nenhum se perca. E Ele vai fazer de tudo para lhe trazer de volta. Então considere isso nos seus caminhos. Pare e pense, por que eu tenho vivido essa vida de miséria? Não estou falando de teologia da prosperidade, não. Eu sei que ter fé não faz ninguém ficar rico, mas eu sei que brincar com Deus pode colocar a pessoa na miséria. Disso eu sei. Por que a minha vida está tão atribulada? Por que eu, filho de Deus, estou vivendo sem paz? Porque onde eu ponho a mão, diz que o justo onde põe a mão, prospera, vai bem. Porque onde eu ponho a mão, as coisas se deterioram, se acabam. Porque meus sonhos não conseguem ser realizados. Porque tudo é mais difícil para mim. Não será o caso de você estar se afastando de Deus. E Deus simplesmente está dizendo para você, começa a fazer as coisas da maneira como eu mandei você fazer, e tudo acabará bem. Então, uma das razões pela qual nós passamos por tribulações, é porque Deus quer nos disciplinar. Ele nos quer trazer de volta. Se for esse o seu caso, para você voltar à paz, clame a Deus por socorro. Pare de fazer as coisas da maneira que você está fazendo e que são contrárias a Deus. Pare de ter Deus na boca, mas longe do coração. Confesse o seu pecado. Confesse a sua rebelião. Entenda que isso não lhe levará a nada, as coisas irão piorar, irão de mal a pior. Volte-se para Deus, que é rico em perdoar e que terá compaixão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, confessar os seus pecados e me buscar, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Você quer isso na sua vida? E não é isso que você tem? Considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos. As provas nunca surgem à toa. Deus tem sempre um propósito nelas. Talvez para o seu caso seja a disciplina. Mas nem sempre, meus irmãos, nem sempre, passar por provas significa que estamos em pecado. Às vezes é justamente o contrário. Deus levanta as provas porque nós estamos sendo obedientes. Complicado isso, né? Difícil de entender. Espera aí, ser desobediente, prova. Ser obediente, prova. Você pode escolher a maneira como você vai sofrer. Né? Pedro fala assim, ninguém sofra como ladrão. Mas se vocês sofrem por causa de Cristo, bem-aventurados vocês são. Como é que você quer sofrer? Por que razões você quer sofrer? Veja, lembre-se, uma coisa é certa na vida, é natural da vida. O que é natural da vida? Problemas, tribulações. Assim como aquela tempestade no mar da Galileia era uma coisa natural da região, assim também é natural nas nossas vidas passar por problemas e tribulações. É uma garantia de Cristo. No mundo tereis aflições. Agora, por que você está sofrendo? É por uma boa razão? É por causa do pecado ou por causa da obediência? A obediência pode nos colocar em tribulação. Sabe por que eles estão, voltando aí para o texto de Marcos, por que eles estão passando pela tormenta? Por que eles caíram no meio de uma tempestade? Não dá para desconfiar? Versículo 35, Marcos 8, 35.
Olha aí comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Por quê que eles estavam no meio da tempestade? Porque obedeceram uma ordem de Jesus. Jesus falou: vamos para o outro lado. O que eles fizeram? Imediatamente aprontaram as coisas e foram. Se eles falassem assim: não, Jesus, o senhor é carpinteiro, é mestre, mas o senhor parece não entender muita coisa de mar, não. Sair para navegar à noite, em um lugar onde é incerto se vai haver bonança ou se vai haver tempestade, vamos esperar até amanhã. Eles não questionaram a ordem de Jesus. Não questionaram. Eles simplesmente fizeram o que Jesus mandou. E foi justamente isso que os colocou no meio de uma tempestade. Obediência pode nos colocar no meio de uma tempestade. E aí a razão é outra, lógico, Deus não quer nos disciplinar, Deus quer nos fortalecer. Deus quer provar aqueles que querem seguir a Cristo. Essa mesma narrativa é feita em Mateus, eu quero que você abra lá, mas Mateus traz alguns detalhes importantes para esse ponto aqui, essa aplicação agora. Mateus 8, 18 a 22. Mateus 8, de 18 a 22. Veja, é a mesma história, só que aqui tem um detalhe. Quando Jesus foi atravessar, antes de ele começar a atravessar, algumas pessoas vieram para pedir para ser discípulos de Jesus. Aí veja só, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, a partir daí, eles começam a travessia. Muita gente quer seguir a Cristo. Muita gente quer pôr a mão no arado. Muita gente quer construir a torre, mas pouca gente calcula o preço. E até nós mesmos, que já estamos na carreira cristã há algum tempo, não sabemos de verdade qual é o valor da nossa fé. Nós só entendemos quão preciosa é a fé para nós, quando a fé é o único recurso que nós temos. Estávamos na semana de oração, nesses dias, e eu falava, né? A vida moderna, ela é muito segura, ela é muito cheia de recursos, e esses recursos fazem com que a gente desconheça que a fé é o nosso bem mais precioso, é o único tesouro que nós temos imperecível. Aí eu penso nas minhas filhas, né? Eu falo assim, como as pessoas deveriam ser muito mais, deviam orar muito mais para os seus filhos, quando não havia vacina. Hoje você cumpre o calendário de vacina e, teoricamente, você está coberto de sarampo, de coqueluche, de difteria, de meningite e tudo mais. Eu fico pensando se realmente algum pai fica lá orando: Senhor, livra meu filho dessas epidemias que estão acontecendo aí. Agora você imagine um pai no começo do século passado, né? Onde as pessoas ainda morriam de gripe. Você imagine um pai tendo seu filho e começando a ouvir, né, nos jornais, os vizinhos falando: olha, estamos passando por um surto de catapora, de coqueluche, de sarampo. Os pais crentes não tinham vacina, eles só tinham um recurso: a fé.
Eles só podiam dizer: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Poupe-os dessa doença. A nossa falsa sensação de segurança nos faz amolecer o músculo da fé. E Deus quer que esse músculo esteja muito bem preparado. E quando ele se torna flácido, o Senhor nos manda uma prova para enrijecê-lo de novo. Porque a vitória que vence o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. Deus está nos ensinando a confiar e depender dEle, não no barco, não na bonança, mas nele. Nele somente. E isso é necessário. É por isso que muitas vezes, quando nós assumimos que vamos obedecer a Deus, tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós somos provados para entendermos que seguir a Cristo é algo que se faz somente se nós tivermos fé. Fé em Cristo. Deus está nos ensinando a crer, a confiar. É interessante que as provas, elas aperfeiçoam o cristão. Veja o que diz Romanos 5, 3 e 4. Você pode ler depois. Deus usa as tribulações para produzir em nós perseverança, experiência e esperança. As provas estão aí para nos aperfeiçoar. E é por isso que muitas vezes nós passamos por tribulações, mesmo quando somos fiéis a Deus. Eu costumo dizer que bênção é tudo que nos aproxima de Deus. A bênção pode vir revestida de coisas maravilhosas, que nos agradam. Mas a bênção pode vir revestida de coisas terríveis. Se o que acontece conosco nos aproxima de Deus, nós somos bem-aventurados. Nós fomos abençoados. Se o Senhor está nos disciplinando, é para nos trazer de volta. Se o Senhor não precisa nos disciplinar, Ele está nos fazendo mais maduros e parecidos com Cristo. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que eles não precisariam ter medo diante das tribulações. Essa lição é de extremo valor para eles, uma vez que discípulos estão sempre expostos a perigos. Por que é importante você treinar o músculo da fé? Porque se você assumir um compromisso de ser discípulo de Cristo, você estará sempre em perigo. Lembre-se, você é um cristão em um mundo hostil a não cristãos, contra os cristãos, melhor dizendo. Odiaram a Cristo, odiarão os seus discípulos. Mataram Cristo, também querem matar-nos. Desprezaram Jesus, o mesmo se dará conosco. Aquele que quer viver piedosamente nesta vida passará por perseguição, por provas. Meus irmãos, se nós não tivermos fé robusta, nós iremos sucumbir diante das tempestades. Então o Senhor controla as situações, muitas vezes perturbando a nossa paz, para que a nossa paz seja firmada naquilo que garante o que é Deus e a nossa confiança nele. Não as circunstâncias, não os recursos que temos, mas Deus somente. A lição é, nessa primeira parte, quer ter paz em meio à tempestade? Creia. Se a sua fé é pequena, faça como os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Se você tem olhado à sua volta e tem temido, lembre-se de que Deus está no controle de tudo. Ele preside os dilúvios. E se você tem a consciência tranquila de que tem servido a Cristo com integridade, e está confuso agora porque acha que deve haver alguma coisa errada no seu comportamento, porque você está passando por provas, não é nada disso. Está tudo certo. Deus só está lhe aperfeiçoando. É por isso que Tiago fala: temos por motivo de muita alegria o passar por vários tipos de provações.
nós temos que ter uma outra visão, a visão de Cristo a respeito das provas e tribulações. Se nós tivermos essa visão, meus irmãos, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas a alegria indizível estará sempre presente em nosso coração. A paz que excede todo entendimento habitará ricamente em nós, e nós teremos paz no meio da tempestade. Amém?